Por isso que eu fui casada com ele por muito tempo. Ele tá bancando ali de novinho e não coloca o óculos. Tá igual a mim, não tô enxergando uma linha na frente. Ah, vocês estão muito... Olha, gente, boa tarde, boa tarde. Good afternoon. We're here with this beautiful, beautiful people. Eu tô aqui com esses os dois Marcelos da minha vida. Marcelo Moraga e Marcelo Chocolate. Marcelo Chocolate, vocês sabem, né, que eu falo que ele foi meu esposo, então, assim, vocês já conhecem ele. O Marcelo Moraga já veio aqui em Los Angeles, a gente já fez um trabalho maravilhoso aqui com o nosso grupo, e eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês dois, para a gente falar de carnaval, de samba, da sua experiência na Marquês de Sapucaí, de comissão de frente, quem é o pensador, quem é o do coração. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Boa tarde para vocês dois. Obrigado, Aninha. Boa tarde, né? Chocolate, vai você. Aí, ó, Jorge Cardoso está falando Jorge que é Cardoso. Pelé e Coutinho. Tom e Vinícius, Bebeto e Romário. Obrigado, Jorge. Te amo, meu maestro. Jorge, trabalhei muitos anos com o Jorge também no show da Alcione, né? Isso, ele que produz tudo. Aí um grande músico, grande maestro. O arranjador que fez o nosso samba. Que fez o nosso samba aqui, do nosso carnaval que a gente vai ter online na semana que vem. Ele que fez, ele que produziu. Eu vou te mandar o samba. Vocês vão ficar orgulhosos do internet do Samba Congress aí. Mas... Não qualquer. Ô, Ana, eu quero te agradecer o carinho que você tem sempre por mim. E esses anos todos eu poder estar participando desse seu sonho, né? Que se tornou realidade. Nosso sonho. Nossa, porque eu faço parte disso aí. Uhum. E eu sou muito grato a você. Você sabe disso. Que você falou uma coisa para mim que eu não vou falar aqui. E eu sou grato a isso. Vou falar pessoalmente a você. A Rosângela Silvestre está aqui também. Você vai falar pessoalmente comigo? Olha, isso é promessa ou isso é ameaça? Aninha, eu também quero agradecer demais. Tá participando com esse trabalho lindo que você faz. Eu tive o prazer de ir aí a Los Angeles, convite seu, até a indicação do chocolate, e foi um trabalho que me realizou tanto, foi tão legal, fiquei muito feliz pelos amigos que fiz, pela experiência toda, pelo trabalho que a gente realizou, e espero que a gente possa realmente andar muito com esse projeto, que você tenha sucesso eterno, porque o trabalho é realmente lindo. Parabéns, Aninha. Muito obrigada a vocês. É porque vocês existem, né? Então a gente se inspira em vocês. Eu quero falar dele aí, que o Moragas está mais bonito. O Moragas está mais bonito na tela do que pessoalmente. Eu me preparei, me maquiei, cara. Você não entende nada, né? Eu tirei o óculos, né? Ele tirou o óculos, Aninha. Ele não enxerga nada. Moragas, é só ele mesmo. Esse é o Marcelo Chocolate. Esse é o Marcelo Chocolate. Então, deixa eu dar um tempinho para a Cecília traduzir tudo, gente, que senão, tadinha. Tadinha. Vamos, Cecília. So Ana is saying that she's really, really happy today and excited to welcome Marcelo and Marcelo into this live. And one of the Marcelos, she always refers to him as the husband. I don't know the backstory, but I have heard say that before. And Marcelo Chocolati said that he is he's very happy and pleased to be part of the International Samba Congress family. He really believes in that started as a dream. It's a great work, and so he's always very pleased to be involved. And Marcelo Moragas said that he also is, of course, very happy to be here, and he believes this work is really important. And he came to LA, and he remembered, because that was a wonderful project and time, and all the connections he was able to make. So here we are, and he also said that he wishes that the International Samba Congress is going to be successful forever, because it's very important work. Thank you. Entendi tudo. Gente, olha só. Você quer que eu vou traduzir, Aninha? O que ela falou? Quero. Olha só. Como é que começou essa parceria? E onde começou? E quando começou? E por que começou? Aninha, eu que quero falar disso aí.
Ih, caramba, aí, Marcelo, ele que quer falar, hein, Marcelo, cuidado. Eu quero falar porque o Moragas é um cara muito importante na minha vida. Muito. Vocês não têm a noção do que esse cara é na minha vida. E assim que eu comecei a dança, ele foi o primeiro cara a me dar um convite para ir num baile dele. E ele não me conhecia, faz muitos anos. Ele não me conhecia. E eu estava começando na dança. Ele falou assim, pô, vai lá no meu baile. E quando eu fui nesse baile dele, Deus já estava fazendo uma história na nossa vida. E foi aonde eu conheci o Carlinhos de Jesus, que eu fazia aula na academia do Carlinhos, mas não encontrava o Carlinhos. E eu fiz 3 meses de dança. E eu fui para esse baile que era no Café Nice. No Café Nice na Lapa. Na Lapa. Sim. Na Lapa não, no centro da cidade ali. Aí era toda segunda-feira. Então ele saía, terminava a aula, ele passava lá, dançava. E ele me chamou para esse baile que ele fez, que, se eu não me engano, foi na Light, né, Marcelo? Baile. Você fazia... Esse baile específico foi numa casa de festas bem legal, lá subindo quase para Santa Teresa. Foi uma casa bacana lá. Foi bem diferente. E o Carlinhos de Jesus estava nesse baile, porque o Marcelo já trabalhava com o Carlinhos. Não era o diretor ainda, mas ele já estava saindo. Foi a época que ele estava saindo do Carlinhos para virar diretor e eu entrando como componente. E eu achei isso, para mim, isso marcou minha vida. Que dali eu conheci o Carlinhos de Jesus. Eu, com menos, assim, dançando 1 ano de dança, mas um tempo, né? O Carlinhos me chamou para a companhia dele. E dali tudo aconteceu. E aí daí tudo foi surgindo essa amizade, essa gratidão que eu tenho por ele. Então, sou muito grato a ele. E no decorrer da nossa live aí, a gente vai falar muito, muito, muito da nossa história. Essa história que o Chocolate falou é legal, mas assim, eu já conhecia o Chocolate, eu já ouvia dançando em bailes, né? E a gente tem essa coisa de, quando você vê uma galera nova chegando, pessoal legal, estimular, né? Querer que as pessoas participem, que entrem. Foi aí que eu dei o convite para ele lá no baile e se inserir mais no meio. E ele já era uma figura que se destacava bastante, né? Ele sempre foi assim, tinha presença de cena, né? Bonito. E tudo isso no salão fazia muita diferença. Eu tinha uma fé nele enorme. Eu falei, poxa, eu vou chamar Chocolate para ele lá no meu baile também, que vai ser legal. E aí a gente começou a ficar amigo mesmo, foi na companhia do Carlinhos, lá que a gente começou a trabalhar junto, aí eu já dirigia, né? Ele começou um pouco depois de mim, eu comecei lá em 93, na companhia do Carlinhos como dançarino. Ruim de pegar coreografia. Cada um no seu canão, um bom numa coisa. Mas aí a gente ensaiava, né? E nesse processo foram muitos anos juntos, né? A gente fazia trabalho, a gente viajou muito com a companhia do Carlinhos, aí ele foi formando uma amizade legal. E a partir dali acho que a vida foi levando a gente a fazer trabalho juntos por sintonia, por pensar da mesma forma, gostar das mesmas coisas e tal. A gente foi ficando bem junto e começamos a fazer trabalho juntos, a gente ensaiava junto. Ele chegou a dançar na minha companhia também. Quando saiu do Carlinhos, a gente já tinha a minha companhia, falava que era a nossa companhia. Minha primeira coreografia foi você que coreografou. Isso. Então tem uma Bananeira. história. A gente for falar bananeira, a gente tem muitos acontecimentos nesse livro, porque foram muitos anos, né? Agora, então, depois de carnaval que a gente trabalha junto, né, coreografando, aí ficou mais intenso ainda essa vivência. Então, agora eu quero falar um pouquinho para a Cecília poder respirar, né, gente? Eu tô vendo que eu vou tomar meu vinho. Essa grapete aí. Essa grapete. A Cecília tá ficando vermelha, porque ela tá assistindo. Eu vou falar de tudo. Anna asked the question, how do they became to work together as creative partners and collaborators, because they have been very successful. And Marcelo Chocolate said that the story is it's a really important one for him, because when he was starting at the beginning of his dance career, and he was not very well known, he was already taking classes in the Carlinhos de Jesus company, but he haven't met
Carlinos de Jesus yet. But Marcelo was already part of the company, and he used to organize, like a party every Tuesday, I think, in the Lapa area, in a house in the Santa Teresa neighborhood. And he saw Marcelo and Chocolati, and he liked the way he already had a style, he already has a presence. And so Marcelo Moragas wanted to, involve new people, get new people into the scene, And so he brought Marcelo Chocolati to this dance, and Carlinos de Jesus was there. And that's how he met Carlinos de Jesus. And so that was a very significant point in his own career. Everything changed after that. And after that, of course, he joined Carlinos de Jesus company and started his career. And through that, they really collaborated. So people think that they are friends and they work together in the context of the samba schools and doing the choreographies, but actually they have a long history together, and all these rehearsals and creativity and long hours working together is really through the Carlinos de Jesus company, and then the Marcelo Moragas company as well. Aê, Cecília, olha! Aê, Cecília, você só esqueceu de uma coisa de falar em inglês. Que eu tenho, meu nome é Marcelo José Alves e o dele é Marcelo Alves Moragas. Dois Marcelo Alves. Alves Moragas. E ele é José Alves. Os dois são Marcelo Alves. Eu não sabia disso. Gente, mas olha só, como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar com comissão de frente, né? E para vocês, o que é a comissão de frente? O que é quando vocês recebem assim a sinopse, né? Como é que isso funciona na cabeça de vocês? Olha só, é uma história longa isso, né, para falar. Essa parceria em comissão de frente, ela foi um pouco mais tardia, não logo no nosso começo, porque a gente participou muito de comissão de frente como integrante, aí eu entrei mais como coreógrafo, ensaiador, trabalhando com o Carlinhos, a gente foram 12 anos só de Mangueira, depois o Chocolate voltamos, a gente fez 13 anos de comissão de frente de Mangueira, depois a gente trabalhamos com a Curicica, Santa Cruz, a gente trabalhou muito no Rio, então já tem uns 20 anos aí de comissão de frente rolando, tanto participando e um pouco menos, mas coreografando e à frente das escolas. Então, o processo começou como integrante. Na primeira comissão que a gente fez com a Mangueira, em 1998, a gente começou a ensaiar em 97, e a gente fez a Mangueira que a gente foi campeão com o Chico Buarque, e em 98 foi um desfile memorável, e foi ali que a gente... E ali, na realidade... a gente sempre gostou de samba, então o carnaval ele está meio já implícito na gente, ele já é uma coisa que está na raiz, no sangue, a gente gosta de estar lá, a gente gosta de estar presente, a gente gosta de vivenciar tudo aquilo. Acho que tem que dar uma pausa para a Cecília falar, não? Sim, claro. Okay, so Anna is asking the question of how do they became involved in doing choreographies for the Comisión de Frente, which is, the first segment of the Samba School, one of the most important ones that introduced the Samba School, and it's a very prestigious role. And Marcelo said that they actually started that as members of the Comisión de Frente, not as much as choreographies, but really doing the dance and participating, which is a great honor really in a samba school, and then later also doing the choreography. And they have worked together doing the Comisión de Frente of the Manguera, iconic Manguera school for many, many years, 12, 13 years, started with Carlinos de Jesus. And he said as well that, samba, they have love for samba. Samba is in their heart, in their blood, and so of course they want to be part of the carnival, they want to be part of the samba scene, and that's how they came to be part of the Comisión de Frente. Legal. E a nossa chegada como, digamos, atores principais, como coreógrafos, né, ela veio muito através do Chocolate. Eu tinha um trabalho reconhecido principalmente pelas pessoas da interna do carnaval, repórteres, fotógrafos, todo mundo me conhecia como assistente do Carlinhos, eu estava sempre muito presente.
o Chocolate mais participava. Só que o Chocolate começou a ter uma fama muito grande no Brasil a partir do momento que ele começou a aparecer na Globo, que ele começou a fazer trabalhos dele, e isso trouxe para a gente um outro lado que a gente precisava, porque não basta só em lugar nenhum, né, para você ter talento, ainda mais na arte. Você tem que ter talento e você tem que se mostrar, você tem que aparecer para você ser procurado e ser convidado para alguma coisa. E nisso o Chocolate começou a aparecer bastante, a gente já trabalhava junto, aí pintou a oportunidade e ele que foi chamado para fazer a comissão de frente da Mangueira de 2013. E aí ele me ligou e falou, mano, chegou a nossa hora. A gente vai ter que pegar essa. E assim, isso é uma coisa assim, fascinante, porque pensa bem, é o maior espetáculo popular da Terra. Você tem ali, nas duas primeiras, que são o grupo especial e o grupo de acesso, você tem 24 escolas, 12 num dia, 12 no outro. Ou seja, você só tem espaço para 24 coreógrafos. Quantos coreógrafos tem no Brasil querendo estar ali? É uma infinidade de gente que está querendo estar ali. E essa oportunidade apareceu para a gente através do trabalho buscado pelo Chocolate, do meu, pela execução, por tudo que eu já fiz. A gente juntou essa força, ele começou a trabalhar mais o lado coreográfico dele, a gente começou a fazer uma parceria legal nesse sentido. E eu vou também deixar ele falar um pouco, para falar mais de como você perguntou, como funciona essa coisa, né? Porque é bem esmiuçado. E a Cecília precisa traduzir, né? Isso. Okay, so he Falou said, quase uma hora. Se deixar, ó. that actually one of the first Comisión de Friendship with Manguera that they were part was in 1997, and it was with Chico Buarque, and it was an amazing. And so the following years, Marcelo Moragas was really working with Carlinos de Jesus. So he was well known, but as the assistant of Carlinos de Jesus. And Marcelo Chocolati was much more a member of the Sambas of the Comisión de Friendship, which is great. But then Marcelo Chocolati started, his career took off, and he started to be in many places, have a profile in the Radio Globo, and Marcelo Moragas says something very important. It is sometimes not just to have talent and creativity and effort. Sometimes you also have to have profile. You have to be well known, so then people will offer you the opportunities. And Marcelo Chocolati did that. And so in 2013, when he had the opportunity, because of his racing profile, to be the choreographer for the Comisión de Friendship of Manguera, he called Marcelo Moragas and said, "This is our time. We're going to take over," and it was amazing. É isso aí. Continua, Marcelo. Continua. Eu continuo. Pode continuar. Você falou que queria falar alguma coisa, rapaz. Não, era isso mesmo. Pode Okay. continuar. Fala tudo que eu tô cansado, Marcelo. Não, mas a ideia é isso mesmo. A ideia é isso mesmo. E ele sempre colocou na minha cabeça, velho, a gente tem esse carinho de chamar um de velho, ele chama de mano, eu chamo ele de velho, mas o velho carinhoso. E ele sempre falou pra mim, cara, tu tem que aparecer, tu tem que estar nos lugares, tu tem que... Então, esse lado aí, ele que me coloca, que eu não sou, desculpa a expressão, eu não sou entrão, sabe? Aí ele falou assim, cara, quem não é visto, não é lembrado. Então, você é o cara muito marcante no mundo da dança, no mundo do samba, as pessoas gostam de você. Então você tem que aparecer, tem que ir nos lugares, mesmo que não aconteça nada, mas você tem que ir. Então esse lado, eu comecei a ver isso, que a gente precisa disso. Então, hoje em dia, eu só falo para ele, ó, já fui em tal lugar, já estou em tal lugar, já rolou isso, vamos esperar. E é a vontade de Deus, sabe? Não é a nossa vontade. Se fosse a nossa vontade, a gente estaria hoje, e como nós já batemos na trave em várias outras escolas, mas porque ele fica em cima de mim, sabe? Então, sou grato a ele por causa disso. A busca é muito importante. O Moragas, então, é mais a razão e você é mais o coração, é isso, Chocolate? Posso dizer que sim. A gente tem um trabalho bem legal, porque precisa disso, né? De cada um ter um lado para juntar e fazer uma coisa só. Mas não quer dizer que
os dois também não façam outra coisa, né? O outro lado um pouco. Só que o Chocolate é o cara da mídia. Isso na nossa parceria é bem claro. Eu sou mais técnico, mas não quer dizer que eu também não vá aparecer e que ele também não vá montar a coreografia e fazer o trabalho, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o trabalho é todo feito junto. Eu tive mais, o que eu tenho de experiência mais foi mais tempo que eu tive na frente dele. Mas isso chega num período da vida da gente que vai meio se igualando, porque, né, as pessoas crescem e evoluem e chegam num patamar bem legal. Então, acho que a gente está num patamar coreográfico bem bacana. E o que acontece quando a gente agora está fazendo a Santa Cruz, que é uma escola que eu amo de paixão, me relaciono muito bem com o presidente Zezo, que foi apresentado pelo Chocolate, e a gente já tem um lugar, sabe, de coração na Santa Cruz, embora a gente tenha um carinho enorme pela Mangueira que abraçou a gente. Chocolate é de Santa Cruz, então a gente tem essa relação com a escola, o que é muito importante, porque é uma das coisas mais difíceis no carnaval, é o bom relacionamento com toda a equipe, com o presidente de escola, com o carnavalesco, com diretores, porque chegar e fazer a coreografia, para a gente não é uma coisa difícil, é a vida da gente. E mas aí, fala, desculpa, velho, para cortar rapidinho aí, desculpa aí. E escutar de um presidente falar assim, ó, vocês só vão sair se vocês quiserem. Senão vocês ficam aqui para sempre. Senão vocês ficam aqui para sempre. Sabe? Então, isso é legal. Isso é legal, porque isso passa confiança, passa respeito, que ele confia no nosso trabalho. Porque já teve, eu vou falar aqui, ele não gosta que eu fale, mas eu vou falar, já teve vários coreógrafos pedindo a nossa saída para poder entrarem, e ele falou, não, eles só vão sair depois que, se eles falarem assim, ó, não quero mais ficar na Santa Cruz. Então isso para ali é uma faculdade para a gente, porque a gente trabalha bastante. Esse cara aí, Aninha, vou te falar com toda sinceridade, ele fica sem dormir. Sem dormir. Eu sei disso. Eu sei. Quando ele vem aqui para Los Angeles, ele também. Então, ele fica louco, porque ele quer fazer as coisas, ele fala comigo, a gente debate, a gente conversa, a gente discute, a gente sai puto um com o outro, chateado. Muitas vezes, não é só alegria a gente não. Alegria é aí agora. Ele debate comigo, ele me dá esporro, eu dou esporro nele, sabe? Então isso, eu acho que é uma irmandade. Eu não falo Moragas como amigo. Ele é meu irmão. Que a dança me deu, que Deus me colocou na minha vida. Pode falar, Cê. Tá muito grande. There's so many beautiful things, but one of the things that was said was that, the Rio Carnival obviously is the biggest show on earth, and everyone wants to be part of that. And it's a great honor because imagine there is, in the two main groups of the Escolas, there is only 12 Escola dos Sambas in each. So it's like basically space for only 24 choreographers. So it's a great honor, and everyone wants to be part of that. Now, what Marcelo Moragas said is that, to be a choreographer of Commission de French is not just to know how to choreograph. That's their life. All these choreographers choreograph, and they are good at it. They are great at it. But you also have to be able to have a good relationship and respect and work with the team. And the team involves the leadership of the Escola do Samba, like the president, also the Carnavalesco, who is the one that the creative mind that is going to develop the storyline, the plot, the synopsis, and everyone else. And they, Marcelo and Marcelo, the two Marcelos, have a great team in that regard. And it's not that Marcelo Chocolate is only the face. They work together. They have this creativity. They discuss. And Marcelo Chocolate says something beautiful, which is, for him, Marcelo is like a brother. It's not just a friend. It's like someone that was put into his life for a reason. And so together they have this amazing partnership, and they are really, really pleased and grateful to have this partnership as well with the Santa Cruz Escola do Samba, because that is a relationship of the heart and of respect. And the president of that Escola do Samba really trusts the work. And imagine to be able to do something like that in the context of respect. And even though other choreographers want to have their place, the president said, no,
that place is only to be empty when the two Marcelos decide, they have to move forward with other things. So for now on, they are always going to be the Comisión de French choreographers for Santa Cruz. Go Santa Cruz! Yeah! But also, que memória! Yes. Que memória que a Cecília tem, meu Deus do céu. Se ela esquecer alguma coisa, eu posso traduzir. But also, they said that they fight a lot. They fight a lot. They argue a lot, and they challenge each other a lot. It's not always happiness, and they also go a lot. A Cecília tá arrebentando. Ela tá realmente assim. Ela pega tudo quanto é. Mas Aninha, deixa eu te terminar um pouquinho do que você perguntou, porque a gente não chegou no que foi uma coisa ampla, né? Quando você falou assim, como é que vem essa ideia de montar uma comissão, quando vem o enredo, quando falam para vocês, isso é muito louco, cara, isso é muito louco, porque cada coreógrafo trabalha de uma forma, mas muitas vezes o carnavalesco diz pra gente o que ele quer, e a gente também coloca a nossa ideia. Muitos aceitam essa troca, outros não aceitam. Então você tem que estar preparado para tudo e preparado para dialogar. Então, quando você pensa em ser um coreógrafo de comissão de frente, você tem que pensar em ser aberto. Se você for uma pessoa fechada, que você vai chegar lá, vai querer fazer o que você quer e não vai escutar ninguém, esquece que seu lugar não é ali. É muito importante ter essa consciência que você precisa ter uma abertura. Embora você tenha que fazer o seu trabalho da forma como você acha correto, você quer ser respeitado, você também precisa respeitar e entender que é um lugar diferente, né? É um lugar mágico e diferente. Montar uma coreografia para um palco não tem nada a ver com montar uma coreografia para a avenida. Quando você montar uma coreografia para a avenida, primeiro, você precisa montar um trabalho que você pode precisar realizar ele o tempo inteiro em deslocamento. Você não tem um palco italiano, nunca. Você não tem um fundo, você está num teatro de arena, você tem gente olhando de todos os lados. Às vezes você pode precisar ficar parado 5, 10 minutos no mesmo lugar. Então a coreografia ela tem que ser disposta de uma forma que você possa deslocar e que você possa ficar parado. Então, ela difere em muitos detalhes, né? E você pode precisar deslocar numa velocidade muito rápida, deslocar um percurso grande em pouco tempo, ou seja, não tem, outra estrutura de você montar um teatro italiano, que é o palco quadradinho, lá você tem coxia, entrada e saída, ali não, o teatro de arena não tem saída e você está em deslocamento o tempo inteiro. Além disso, você tem que montar coreografias de deslocamento e coreografias que você vira para se apresentar para o jurado. Você tem que preparar a entrada do jurado, a saída do jurado e a continuidade do processo. E ficar ainda parado, que a gente não tem, por causa do mestre-sala, tem que se apresentar. Então, se o mestre-sala vem atrás da comissão de frente, nós temos que ter uma levada parada ali. A gente sai do jurado e faz uma levada inteira parado no mesmo lugar. Ou seja, como se você montasse muitas coreografias para o mesmo trabalho. Entendeu? Então é uma coisa bem diferente. Claro que a gente já está há muitos anos, você acaba se acostumando e entendendo aquele processo. Mas para quem está começando, então precisa de um estudo grande para entender como funciona aquilo ali. E essa coisa de você trabalhar escutando o carnavalesco, ouvindo, porque você chega uma hora que o carnavalesco olha para você e fala, pô, não era isso que eu queria. Está com tudo montado, e aí, vamos lá de novo, e vamos insistir. Aí você tem que tentar apresentar o seu trabalho da melhor forma. E aí você fala, de onde vem a ideia para isso? A ideia é a coisa mais louca. Você vai pegar um enredo, a gente tenta pegar tópicos que vão chamar a atenção em cima daquele enredo. Você tem uma coisa, por exemplo, quando a gente fez lá a comissão de 98, vou pegar uma que foi assim marcante, era Chico Buarque. Aí que Carlinhos pensou de cara, pô, Chico Buarque tem a ver com malandro, pô, vamos fazer 15 malandros? Você tira uma ideia de um tópico pequeno daquele enredo e vai tentar fazer aquilo ali virar grande. Ou seja, se é um artista, você vai pegar algum pedaço da vida daquele artista, o que a gente já pode aproveitar nisso aqui, o que a gente pode colocar de diferente, o que a gente pode ter de surpresa, o que pode ter de novidade para que chame a atenção, porque a avenida, ainda mais comissão de frente hoje em dia, é algo que pede o quê? Espetáculo, novidade, surpresa, o diferente, o que encanta.
em deslocamento e parado, ou seja, você tem que pensar em várias coisas, mas sempre buscando pegar um tópicozinho do enredo e fazer daquilo ali alguma loucura. Você pega aquele pontinho, porra, vamos enlouquecer nisso aqui, ó, porra, o foco vai ser agora aquela águia. O que uma águia tem? Ovos, vamos fazer os ovos da águia aparecendo e sair um monte de gente dentro dos ovos e vão virar escritores. Aí você começa a pegar o artista que está ali representando aquele enredo, ou o local, ou a região, ou o tema que seja, e você trabalha um tópico em cima dele para desenvolver aquilo ali de uma forma que te dê uma criatividade e que brilhe na hora que você esteja se apresentando. Falei pra caramba, né? Falou muito. Mas deu para entender. So, Para mim, perfect. We are still in the first question, which was also what is the Comisión de French for them and how that is, and what it is to be a choreographer for a Comisión de French. Now, Marcelo Moragas said something very important, which is, apart from talent and all of that, one of the most important characteristics of a good choreographer is to have an open mind. You cannot be dogmatic, you cannot be have a closed mind if you want to be working with the Escola do Samba for the Comisión de French, because to choreograph for a show in a theater, which is a much more controlled environment where you know where the people are going to be sitting, people come, people go, you have everything controlled, is very, very different than to work within Escola do Samba and parading the Sapucaí, where you have to be prepared to create something that is going to be amazing, even when the Escola do Samba has to stop, even when the Samba de Escola has to move. Somehow they have to move fast, they have to move slower, like the conditions are not really controlled. And the most important piece as well is that there are the judges, and so they have to be able to showcase their choreography under all these conditions and provide, you know, the most amazing view for the judges as they come into the section of the judges, as they leave. And so there is many, many moving parts and uncertainties. And so you have to have a very open mind, but also you have to have a lot of creativity, because more and more the Comisión de French, imagine, is the first thing that people see of Escola do Samba, is the opening act. So people are expecting a lot. People are expecting surprises and creativity and, you know, all kinds of things, a show really. And another piece that he mentioned that it was really important is the relationship with the Carnavalesco. The Carnavalesco, of course, is the person, the creator of the theme and the synopsis and the plot of the Escola do Samba. So that's also a negotiation, you know, because obviously the Carnavalesco will have its own view what it could be, but so that's the negotiation. How can they bring to life? And so the creativity and the skill to really read the synopsis, imagine a storyline, a plot for Escola do Samba has many, many components. You have to have the skill to see what is the piece of all that amazing story that will be the best fit to showcase in the Comisión de French. I don't know, Ana, if I capture everything. But... Yes. Tu fala muito, ela fala também. Mas aí que é a verdadeira tradução, né? Porque você fala, e a pessoa fala assim, that's it. É legal. So, a gente tem um vídeo aqui mostrando o trabalho de vocês, de comissão de frente. Então, a gente vai mostrar que depois eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Tá. Fernandinha, vamos lá colocar o vídeo? Quero ver. Eu tô sem óculos, não tô vendo nada. Quero novidade. Eu não vou botar o óculos, eu não vou aparecer, eu vou botar o óculos. Agora sim. Olha como é que ficou, Ana. Agora tem tudo. Isso aqui é inseparável para mim, eu não posso mais fazer nada sem isso aqui. Então... Eu também não, eu estava só fazendo tipo aqui. Para mim, isso e cabelo branco aqui, eu não posso fazer mais nada. Ainda bem que eu sou neto de índio. Eu também. A gente é da mesma tribo. Fernandinha, tem um vídeo, filha? E a gente está enrolando... E esse vídeo nada.
Cadê o Se vídeo? se fosse o vídeo do Carlinhos de Jesus, já estava passando. Agora o vídeo do chocolate. Se fosse do Patrick Carvalho, já estava passando. Agora a gente. Se fosse do Rodrigo e a Priscila, já estava passando da Mangueira. Não, faz isso não. Tá vindo. O nosso aparece esse galo aí. Eu não fiz galo, pô. Aqui são as pessoas, são os nossos amigos, são as pessoas que apoiam o nosso evento, rapaz. Eu sei disso, Aninha. Por isso que eu tô falando. Ela deixa para você falar enquanto o vídeo não entra para falar dos patrocinadores. Era isso, Aninha. A nossa Black Crow Moscato, a Kátia Ferreira, o Black Coffee. Tá aí. Santa Cruz. Falando. Não sei nem o que pode fazer. Vocês pararam tanto que o filho parou. Belo efeito, né? As canas na comissão de frente. Ele tá indo travado, né? É. Do canavial. Essa foi a última comissão que a gente fez, foi de 2020. Ah, é? Essa foi a última que a gente fez. Essa coreografia a gente foi bastante premiado com ela, porque essa ideia inicial aí foi do carnavalesco. A gente desenvolveu ela de uma forma bem legal. Mas essa ideia inicial das canas de açúcar representadas foi do carnavalesco, do Caí Rodrigues. Ah, legal. E a gente se dá muito bem. Muito bem. Pera que ele está travando, porque dava para explicar ali como é que acontecia. E estava chovendo, não, né? Tava. Está pegando sempre com chuva. Isso que era difícil, né? Porque eu tinha que saltar por cima de outro e logo depois mudar de roupa. Então dava um salto grande e aí caía meio escorregando, trocava de roupa. Aí ele aparecia lá agora, ó, ele vai passar por baixo dessas canas aí, que a gente fez um túnelzinho para ele passar, e já apareceu. Se fosse uma igreja, né? De padim padiciço lá na frente. Uau, isso é bonito. E Aninha, engraçado, se fosse o carnaval sábado agora, sábado retrasado, nós iríamos entrar com chuva de novo, tu acredita? Meu Deus do céu, sempre chuva. Sempre chuva, né? Sempre chuva. Coisa. E, gente, olha só, quando chega a sinopse para vocês, já chega com a ideia da fantasia, ou vocês também dão opinião nisso, ou vocês criam tudo? Não, desculpa. A gente dá a nossa opinião, né? Que nós temos a ideia também. Eu e o Moragas, a gente conversa muito. O que tu acha e tal. Ele vai, vamos fazer desse jeito, vamos conversar, vamos levar isso pro carnavalesco. Eu acho que a ideia do enredo em si está toda em cima, não sei se o Moraga concorda comigo, está toda em si do carnavalesco. Ele tem a ideia, ele sabe como ele quer a comissão de frente e a roupa que ele vai fazer. Por exemplo, essa roupa aí, desse ano aí, eu queria uma coisa mais rústica, mais da antiga, lá do canavial e tal, mas depois que eu fui entender que aquilo ali deu um brilho, deu uma outra cara, sabe? Combinou com o que nós estávamos fazendo. Não é isso, Marcelo? Quando a gente está na avenida, por mais que a gente queira fazer uma coisa mais rústica, a gente tem que buscar algo que apareça. Por mais que a gente queira trazer a originalidade como era realmente, às vezes aquilo não favorece a gente, não aparece na avenida. Então a gente tem que apelar para o brilho, para as coisas que não era realmente o mais original, mas que façam referência àquilo, né? Que mostre de alguma forma aquilo ali, mas como o carnaval pede, não tem como fugir disso. A ideia de ser uma coisa nossa, ou a gente que escolhe, sim, acontece muito. Tem a ideia do carnavalesco? Sim, tem sim. Ele vem e fala pra gente, mas no fundo a gente vai chegando e vai colocando, porque assim, o carnavalesco ele está preocupado com a escola inteira. Então ele dá uma ideia. E muitas vezes nem dão. A gente trabalhou carnavalesco e fala assim, não, o enredo é esse, vê o que vocês acham que dá para fazer. E a gente chegou com a ideia e ele topou e fez. Então, tudo depende muito da escola e do carnavalesco que você está trabalhando, mas a gente tem muita ingerência sobre isso, a gente tem muita influência sobre essa decisão de como vai ficar melhor do que a gente... E tem uma coisa que é muito difícil quando a gente monta um trabalho, é que se você deixar na mão de pessoas que não têm muita consciência do trabalho fazer um figurino,
você se dá muito mal. Porque pra gente, pra dança ficar boa, o figurino tem que se adequar ao dançarino, não ao contrário, que é como acontece nas alas. Né? São os componentes que se adequam às fantasias. No nosso caso, não pode ser assim. Eu não posso fazer qualquer coisa e colocar ali, porque a gente não vai conseguir desenvolver os movimentos, a gente vai ficar preso. Então, a fantasia ela tem que ser toda de acordo com o que a gente precisa. E nesse último carnaval, a gente chamou um amigo nosso, o Jack, para fazer o trabalho. O Jack fez as nossas fantasias. Então, a pessoa que já tem na cabeça como é o dançarino e já propôs todo o figurino pensando como vai abrir o braço, como vai levantar, como vai tirar o chapéu, tem que ficar bem preso, não pode cair, sabe? Então, a gente pegou uma pessoa que já trabalha com a gente e que entende qual é o processo de movimentação necessária. Então, a gente tem uma influência forte em cima desse trabalho, sim, mas sem dúvida, como o Chocolate falou, a gente passa pela escola, tem que passar pela escola, eles têm que autorizar tudo, pelo menos a gente trabalha assim, né? Mas tem também momentos que a gente tem muita liberdade, porque o nosso foco é a comissão de frente, o carnavalista está com a escola inteira, o presidente está querendo um resultado final bom. Então, nós já... Desculpa, velho. Sim, falei. E já teve comissões de frente de a gente chegar na quinta-feira, desfilar na sexta-feira e a gente tirar tudo, mudar tudo. A gente teve, porque assim, é aquela coisa aí é do profissionalismo, a gente até já se deu muito mal por causa disso, mas é assim, você combina uma coisa com o próprio carnavalesco antes e aí chega na véspera, ele muda tudo. Aí na véspera não dá pra gente mudar, aí a gente tem que bater de frente, aí é aquela guerra carnavalesca, que é aquelas discussões que tem, mas então, o combinado antes sai mais barato, né? Então a gente já passou por muitas dificuldades assim, porque você se estruturar tudo para fazer uma coisa, aí chega na véspera e fala, não, agora vai ser assim, não vai ser assim, agora vai ser como a gente combinou, porque aí o nosso trabalho também tá ali, se você avisa antes, a gente prepara antes, tá tudo, agora na véspera você vai mudar tudo que a gente tinha combinado, não tem condição de fazer. Aí a gente bate pé. Aí não tem jeito. O diretor da escola... Vocês ainda não viram chocolate aborrecido. Pois é. Eu tenho que ficar segurando. Não viram o chocolate aborrecido. Vocês têm que ver o chocolate aborrecido. Ele não é mais de chocolate. Aninha, e o diretor falar assim para você, ó, vocês são os coreógrafos, vocês que têm que decidirem. Então a gente se reúne aí, vamos fazer isso? Se ele falar vamos. Se ele falar não vamos, eu não vou. Eu não vou passar por cima dele. Posso estar certo, posso estar errado. E vice-versa. Entendeu? Então, isso pra gente, a gente pensa. A gente pensa certinho. Esse respeito mútuo a gente tem bastante. A gente briga pra caramba, mas é antes. E também é pelo trabalho, né? Depois dali, já morreu. Mas no trabalho a gente sabe porque precisa ter isso. Se não tiver essa discordância também, não é para ficar falando amém um para o outro. Isso não existe. Se não tiver debate, se não tiver discussão para a gente ter um resultado melhor, não funciona. Porque muitas vezes eu bato o pé numa coisa e aí quando a gente muda, eu vi que podia ser melhor. E ele tinha falado uma coisa que, realmente tinha razão. E vice-versa. Às vezes eu falo uma coisa e muda, aí ele fala, é mesmo, estava certo isso aí, melhor. Então a gente tem que deixar experimentar, tem que brigar mesmo, tem que... não é questão de se aborrecer assim, né? Porque o trabalho em si é um trabalho tenso. É um trabalho tenso, é um trabalho num horário insalubre, a gente trabalha com equipe, e é importante falar disso, a nossa equipe é maravilhosa, de pessoas fantásticas que trabalham com a gente há muito tempo e tem um respeito absurdo pelo nosso trabalho. Isso faz uma diferença incrível, porque não é só o talento que conta, é o todo. É a disponibilidade das pessoas, a vontade delas, o acreditar naquilo que a gente está fazendo sem questionar. Tudo isso faz o grupo ficar coeso, o grupo ficar unido. E isso para a gente tem muita importância. Quando a gente escolhe o elenco, a gente já escolhe pensando em todas essas coisas. Aí fala, mas o outro é muito melhor, por que ele não está? Ser o melhor não é tudo. Né? Não basta. É aquela coisa que a gente fala, ter só talento não diz nada. O bom profissional é aquele que tem um conjunto, né? É aquele que tem responsabilidade, é aquele que escuta. Aquele que sabe se posicionar, aquele que tem o talento também, mas o talento só não é o básico para profissão nenhuma, não é. Se você não tiver um conjunto de coisas, você não consegue evoluir bem, né? Olá, Cecília, vou mostrar aqui, ó, gente, para aí. Cecília, Jesus amado. Okay, so the question, because we were looking at the video of the Comisión de Frente of Santa Cruz,
and the idea there was representing the sugarcane workers on the sugarcane. And Marcelo Chocolate said that he actually really wanted a more rustic, a more authentic costume, but Carnavalesco said that, you know, basically the Comisión de Friendship has to be really, you know, something that people, you know, wows people. So sometimes you have to have more shiny fabrics. Like you have to think in terms of where you are parading. It's not just, you know, the authenticity. So they were talking really about how do they work with the Carnavalesco? Does the Carnavalesco come and say, well, this is what I want and these are the costumes, or is this a collaboration? And I understood that this is a collaboration, that they have the opportunity to have the influence on this, because the Carnavalesco may have an idea, and also depends on the Carnavalesco, but the Carnavalesco is looking at the whole Escola do Samba. Imagine, Escola do Samba has so many components and floats and alas, and they are really focused on the Comisión de Friendship. And the Comisión de Friendship has its own imperatives, its own needs, because the dancers have to really dance in particular ways. They have to show the story with the body, the movement. So the costume that they wear cannot be whatever. It has to allow them to move in a particular way. And so that's something that is really important. And so they are able to have some influence on that. But that then comes back as well to something that Marcelo Moragas said, which is to be a successful choreographer in Comisión de Friendship, it's much more than just talent. You have to know how to work in teams. This is a very intense work they do, crazy hours, you know, the creativity, obviously there is disagreements and all the creative process. And so there's a long hours. And if you don't have a good, strong team, and the team is not just made of talented people, it's made of people who are committed, who respect, who can be professionals, who, you know, believe in what they are doing. And that's what makes a team a good team. And so that's the way it works for the Comisión de Friendship, which I can only imagine it must be a really intense work. Gente, Jesus! Jesus, ela fala tudo. Mas olha só, então tem todo esse processo, né, que tem que ser pensado, as estratégias, os tempos, com quem, a roupa. Uhum. E já aconteceu com vocês de vocês estarem na concentração e a fantasia não chegar? Olha só, eu vou te falar, vou falar uma coisa que a gente falha também em vários momentos, né? Uhum. Aí eu acho que é um processo de aprendizado. Uhum. E muitas vezes, por mais que você tenha experiência, você ainda acaba passando por dificuldades. E é cada vez um novo aprendizado, porque da última vez que acontece, você fala assim, nunca mais vai acontecer isso comigo. Aí você está de novo a mesma coisa acontecendo. Porque foge. Isso é uma coisa fascinante do carnaval, que é uma coisa que me fascina muito, e o chocolate também, que é o trabalho de você saber lidar com muitas pessoas envolvidas num processo só. Você não depende de uma, duas ou três, você depende de umas 100, 150. Então, quando você tem que resolver alguma coisa, você pode talvez precisar procurar muitas pessoas, acessar muitas. O carnaval tem isso. Ele é muito organizado e muito desorganizado. Desculpe se alguém do carnaval estiver ouvindo, mas é a pura verdade. Ele tem muita organização e muita desorganização na organização. É difícil de explicar isso, sabe? É uma coisa complexa. Então, para você... A gente já passou muitas dificuldades. Na chegada, de não chegar a roupa, sim, já passamos por isso. Foi assim, são quase 20 anos. Vai ser difícil uma coisa que a gente não passou. A gente já passou até mais... A roupa não passou, a roupa não chegou ou chegou no último momento? Chega, sempre chega. Sempre chega. No último momento sempre chega. Se não chegar, minha filha, se não chegar, eu mato um. O problema é que você se desestrutura, essa é a verdade. E não estou falando da gente, porque a gente já tem uma bagagem nisso, que é o mais importante para o coreógrafo, para você estar à frente, é você ter tranquilidade. Se não tiver tranquilidade para entrar ali, eu costumo falava até para o Carlinhos isso, ele começou a usar isso que eu falava, que a Marquês de Sapucaí é o lugar de maior dispersão da face da Terra. Você tem tudo ali para se dispersar. Tudo. É o maior lugar. Qualquer piscou, você já está se distraindo.
Então você tem que ter o quê? Tranquilidade e concentração. Mas quando um figurino não chega, o dançarino fica ansioso, não tem como. É verdade. Ele fica ansioso, ele fica desesperado. Não vai chegar, não vai chegar. E isso não é bom para o nosso começo. Isso também, Aninha, a energia, porque a gente está depositando uma energia, a gente sabe como é que a galera quer entrar com garra ali. Isso. Aí chega assim, de repente, não chegou a fantasia. Gente, está tudo atrasado, não chegou essa fantasia. Isso vai dando um baixo astral na pessoa e eles não entram com a garra. É a tensão, né? É tensão. A coisa fica tensa, mas isso acontece e acontece com muitos, não é só com a gente, não. Agora, a gente tem aquelas pessoas que quando você tem uma condição maior, o carnaval ele tem isso. Muitas vezes você não tem uma condição apropriada para aquele trabalho. Aí eu digo financeiramente falando, direto, parece que o carnaval mexe milhões, mexe sim, mas nem sempre tudo é direcionado para as coisas que precisam e nem sempre tem o suficiente, porque se gasta muito para carnaval. Quando você fala em fazer uma comissão de frente, você fala, vai comprar um material. Ah, é para comissão de frente de tal lugar, o preço já triplicou. Falou que é para o carnaval e vai passar para o CAI, tudo é muito mais caro. Você falar que é coreógrafo, aumenta ainda. Se falar o nome da escola, já era. Vai tudo aumentando. Então, tudo é muito, né, envolve uma parte financeira muito alta, que às vezes é difícil de lidar com isso. E esse controle é a parte financeira da escola que vai ter que gerir essa parte. E aí muitas vezes sai do nosso controle, sai da nossa mão. A gente bate pé, a gente insiste e tal, mas a gente tem um trabalho em conjunto, a gente precisa entender também os problemas, entender a situação do país, entender a situação do carnaval, entender o momento, abrir, né, muita gente abre muitas vezes exceções e fala, então vamos fazer diferente e tal, mas a gente tenta prezar para que não comprometa o nosso trabalho, porque o nosso isso aí. E Aninha, sem pensar também de a gente mudar a coreografia na hora. Tá ligado? Porque a roupa não deu certo, a surpresa não tá dando certo, da gente fazer uma outra maneira. Então, mudar, tipo assim. O mecanismo surpresa, na hora que tá chegando, quebrou no caminho para a avenida. E aí? E aí? Tem que mudar. Você tem que se virar. E por isso que a gente fala que a equipe que a gente trabalha é muito importante. Os componentes. Porque eles são 7 e 8. O que a gente decidir, vão fazer. Claro. Então, mas é aquela coisa também, né, Chocolate, para você fazer uma mudança e para você, porque tem gente que tem uma dificuldade muito grande de aceitar a mudança, né? Sim. Não é o mesmo processo para todo mundo, né? Não é, mas a gente tem muita conversa em relação a isso, Aninha, porque a gente tem que deixar as pessoas preparadas. Isso. Seja, e tem uma coisa assim, quando a gente começa o nosso grupo, a gente fala, olha, vai ser assim, 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 assim. Você topa isso? Dessa forma? Tudo isso pode acontecer. Te interessa? Você está pronto para entrar nisso? Aí, falou que estou pronto, assinou ali, já era. Já é. Se doar até a alma. Então a gente tem essa preparação psicológica em relação ao trabalho que a gente faz. E engraçado, Aninha, que eles gostam de trabalhar com a gente, sabe? E eles ficam em cima da gente. E aí, mestre? Me coloca esse ano, tô dentro, tô fora, não sei. Nós temos um grupo que é um botando pilha, sacaneando o outro. Aí quando fala comigo assim, eu falo assim, caiu o primeiro do próximo carnaval, não tá mais. So, Cecília, vai, Cecília. Okay, so, oh my gosh, I had a blind spot. Okay, so the question was, if they had experience... Ela esqueceu uma coisa, gente! If they experienced any time that the costumes wouldn't arrive on time. And of course, Marcelo said, Moragas, that, with 20 years of career, of course, that has happened. And also he mentioned something really interesting, which is the carnival is such a huge and intense undertaking, and it's organized, it has an organization, but it's also disorganized at the same time. And it's very difficult to explain, but it all works out very well, as we all know. And he said that, if you go to work in a Escola do Samba, you need to understand that you're not going to depend on 1 or 2 or 3 people. You are working and depending on 100 and 150 people. So there are so many moving parts. And then there is, of course, the financial aspects. And then there is the situation of the country and everything. And so sometimes
yes, indeed, the costumes will arrive in the last minute. Now, obviously, they, as the choreographers and as the leaders of the Comisión de Friendship, they have the preparation to remain calm, because even though you're about to parade in the biggest show on earth, you have to remain calm, and that's part of the leadership. But of course, they know that influences their dancers, because the energy, is affected by that. They're thinking, oh my gosh, the costume is not coming, and then, of course, in the last minute, it does come. Gente, a gente está aqui com a Sheila Chocolate, olha, Sheila Chocolate, Sheila Quino. Isso, a Sheila Chocolate. Chocolate Sheila. Chocolate Sheila está aqui. A Vânia Gimenez, que trabalha com a gente. Eu disse que ia falar isso, Chocolate, a gente tem que mandar um beijo para a Vânia. Vânia, beijo, Vânia. E também a gente está com o Marcelo Augusto, que esse ano, gente, assim, a gente vendo que o carnaval não estava acontecendo, né? A gente não podendo ir para o Brasil, essa coisa da pandemia. Aí eu tive essa visão de fazer esse carnaval online aqui, que a gente está apresentando os quesitos das escolas de samba, né? E que vai acontecer no dia 7 ao dia 14 de março. Então, eu dei uma louca, que eu sempre sou assim, né, gente? Eu acordo no meio da madrugada e ligo para as pessoas. Gente, estou com um sonho, posso fazer? Você vai fazer? E aí eu chamei o Marcelo Augusto para fazer um enredo para a gente fazer essa escola de samba. Olha, gente, eu só sei que começou um negócio desse tamanho, já está um negócio desse tamanho. Assim. Imagino. Hoje a gente tem os grupos que vão se apresentar, essas coisas todas, mas a gente tem um samba. A gente tem um samba que foi composto, foi realmente assim, criado para o International Samba Congress, Carnaval do International. Jorge Cardoso. O Jorge Cardoso é o produtor, mas o neto do Martim da Vila ajudou na composição, o Raoni, o Drummond, que é o compositor da Imperatriz Leopoldinense, com o Gabriel. Então, a gente, assim, isso aqui é parte do que a gente quer ensinar às pessoas, o que a gente quer fazer, né? E eu me sinto, assim, super honrada de ter vocês aqui, super honrada, porque o Marcelo Augusto criou um tema lindíssimo, que é favela. E a gente está explicando às pessoas realmente o que é a comissão de frente, como é que não é. A nossa grande intenção é trazer as pessoas que a gente respeita muito, que a gente honra, que a gente realmente vê o trabalho como vocês, entende? São pessoas que a gente acredita no trabalho, são pessoas que a gente acredita como pessoa também, que às vezes a gente cria um ídolo, né? Mas como a gente vai lidar com aquele ídolo, a pessoa é horrível. Vocês não. Vocês a gente ama as duas partes de vocês. As duas partes, hein, Chocolate? Não é só uma parte, não. Aninha, deixa eu falar do Marcelo. O Marcelo é um grande amigo que eu conheço já há um bom tempo. Eu chamo ele de Xará, né? Ele fez um grande trabalho, né, na Twitch, junto com o Patrick. Dois trabalhos que ele faz muito bem, sabe? Desenvolve muito bem o lance de enredo, essas coisas todas. Ele é um gênio. E o Marcelo, nesse ano que foi da escravidão, né? Alguma coisa, não sei como é que é o tema da Twitch, falando de escravos, junto com o Patrick, né? Com o Patrick é o cabeça de tudo, e eu tenho certeza que naquela época eles fizeram um lindo trabalho. Claro que a ideia toda vem do Trick, a Marcelo trabalhando em equipe, essas coisas todas. E eu quero parabenizar ele aqui à frente de todo mundo, que ele é um grande, grande profissional. Ele é um grande profissional. E tem uma outra coisa, porque é uma coisa muito assim, eu falo sempre para ele, Marcelo, você é louco, não dá uma de artista comigo não, me responde, rapaz. Mas uma coisa legal de muitas pessoas que trabalham com o carnaval é que estão sempre tentando incentivar essa. Ou seja, você falou que você está muito honrada de
da gente estar aqui. A gente que está honrado de estar aqui com vocês, porque está participando de mais um evento em prol do samba, em prol da nossa arte, em prol daquilo que a gente ama. A gente não tem muito um desafio de ficar, eles estão fazendo, eu não tem isso. Não, a gente quer que tenha mais eventos e que as coisas aconteçam e que o samba evolua cada vez mais, até porque isso abre frente para todos nós, né? Então, cada profissional que se dedica assim, como todos que trabalham com você, Aninha, pô, fazem com que a gente fique honrado de estar aqui com vocês. Certo. A Laura aqui do nosso... Laurinha. Sim. A Laura está perguntando... Vocês podem falar um pouco sobre... A experiência com a gafieira se influenciou no trabalho do carnaval. Olha só, tudo tem influência, porque na verdade não é... Marcelo, antes de você responder, deixa a Cecília traduzir o que a gente falou, depois a gente responde isso aí, que a gente tem que fechar também aqui, tá? Okay. So Anna was saying that basically she's really happy and honored to have the two of them, the two Marcelos, today in this discussion about Comisión de Friendship, because this is part of a very amazing, actually, initiative of the International Samba Congress, which is to do the International Samba Congress Carnival online. And really the idea is to share with everyone who loves Samba and the International Samba Congress, connect to really how does Escola do Samba make a parade? What does it take, and what are the different components, and how do people work? And so this is really, really important. And, you know, of course, with any idea of Anna, I started really small, and now it's like this huge event. And of course, we have our own Samba Enredo, which are really, really excited. It's going to be released in 2 days. We have the Samba synopsis that was done by Marcelo Augusto, which is the art carnavalesco. And so she wanted to say, you know, for people that we are really honored to have Marcelo talk about Comisión de Friendship and to share with everyone, you know, this important, amazing work this artist doing in Rio. And then the two Marcelos said that they, of course, were really happy to be here because they really believe any work like this that is really to advance Samba, to support the art and the culture is something they want to be part of. And they don't really think about, oh, I cannot be here or there. They think the more events, the more we get together and you know, support Samba, the better off we are all going to be. Great. É isso. Esqueceu nada, não? Não, esqueceu só uma vírgula ali no negocinho. Depois a gente fala. Então, Aninha, pode continuar? Pode, mamãe, pode. Então, o que a Laura perguntou. Na verdade, a nossa origem é das danças em salão, que são as danças em casal. Então, ela perguntou se isso tem uma diferença. Claro que tem, mas não pela dança de salão em si ou pela gafieira em si. Tem no fato de que qualquer arte que você pratique, e como a gente faz intensamente, ela vai te trazendo mais possibilidades, ela vai te trazendo mais conhecimento corporal, ela te traz mais conhecimento do outro e das possibilidades que você tem. Porque, na verdade, hoje, nós não somos coreógrafos de danças de salão, nós somos coreógrafos. Quando a gente está na avenida, a gafieira só vai ajudar a gente se a gente estiver fazendo uma coreografia de casal, que são raríssimas as que a gente faz. Então, na verdade, o que ela ajuda não é, na verdade, a gafieira que a gente aprendeu, mas é todo o conhecimento que a gente adquiriu com o tempo em relação a danças em geral, porque é aquilo que vai te dando uma visão e um conhecimento e mais abertura para você fazer trabalhos diferentes. Hoje a gente coreografa qualquer coisa, mesmo sem saber uma arte especificamente, a gente chama alguém que é mais, que trabalha na e pede um material e tal, mas a coreografia que a gente faz é nossa. Isso quer dizer o quê? Os desenhos, os caminhos, as junções, todo o trabalho de orientação coreográfica é o que a gente faz. Então, a gafieira teve influência? Teve, porque ela trouxe muito conhecimento para a nossa vida. Mas como coreógrafos, além dela, a gente precisou buscar muito mais, até em assistir muita coisa, vivenciar muita coisa, para você crescer o seu material particular e você conseguir desenvolver trabalhos melhores. Isso. E para você ter uma noção, Aninha, o Marcelo falou, em 2013, nós só trabalhamos com casais. Entendeu? Só dançarinos de salão.
Porque o trabalho permitia isso. Aí a gente falou, pô, vamos fazer casal aqui? Vamos. Aí a gente fez e estava bem legal. A gente teve muitos problemas e tal, mas foi um trabalho bem bacana que a gente realizou. Gente, olha só, infelizmente a gente tem que parar aqui, porque essa pessoa aqui, além de ser sou psicóloga, eu tenho uma clínica e daqui a pouco tem cliente, então é toda essa loucura assim, né? Você viu, o Marcelo já veio aqui, você também, Marcelo, você já sabe como é que eu sou, né? Toda hora, com alguma coisa. Eu não conheço não, preciso voltar. Você não me conhece não, né, Marcelo Chocolate? Preciso voltar. Você precisa voltar. Fala com esses governos aí, fala com o presidente Bolsonaro para ele tomar um jeito com essa vacina, para a gente poder liberar as coisas, gente. Mas, gente, a Dani Aguiar está falando aqui, live maravilhosa. Olha só, estou dizendo marcar a parte 2, que a gente tem que marcar para vocês uma parte 2, uma segunda parte aqui, porque realmente tem que ser uma coisa a mais, né? Vamos marcar, sim. Agora eu não sei quanto, mas a gente marca a parte 2. Vamos ver aqui. Agora está difícil. Mas se mandar marcar, a Vânia fica no meu pé o tempo todo. Chocolate, por favor, faz isso, não sei o que, faz isso. Vamos lá, Chocolate. Não, olha, a Vânia, meu filho, depois que você me apresentou a Vânia, a gente está assim, ó. Não vai ela nem pra caramba, porque a gente fala, vai, Vânia, ela vai. É top. Olha, gente. É meu maior prazer estar aqui com vocês, uma alegria imensa. E International Samba Congress arrasando sempre. Sempre. Mas isso aqui é Aninha, Oi. Eu quero